Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio mega especial. E não se esqueça de nos seguir aqui e também ativar os sininhos. E mais, encaminhar para suas amigas, porque eu tenho certeza que o que vai acontecer aqui, esse bate-papo, vai abençoar a sua vida e de tantas outras mulheres, que esse é o nosso propósito. E hoje está comigo aqui uma mulher maravilhosa, uma mentora de mulheres, uma conexão nova que Deus fez na minha vida e que tem me abençoado tanto, tem me abençoado como pessoa, como profissional, tem abençoado demais a Luluz. E eu quero dizer as boas-vindas para minha amiga Chay. Obrigada, muito obrigada, amiga. Em primeiro lugar, pela oportunidade de poder estar aqui contigo. Que Deus use o nosso papo de hoje, né? Amém. Que pessoas possam ouvir aquilo que elas têm que ouvir. E que isso possa trazer cada vez mais conhecimento para os outros e para nós também. Porque quando a gente troca informação, a gente aprende muito mais do que ensina. É verdade, coisa linda. Chay, conta para essa mulherada quem é a Chayane Zen. Esse nome forte, empoderado. Quem é essa mulher? Ai, essa eu acho que é a pergunta mais difícil que existe, né? Quem nós somos, né? E eu já refleti muito isso, porque, assim, eu acho muito clichê quando a gente se apresenta e diz, quem é a Chayane Zen? Sou mentora de mulheres empreendedoras. Acho clichê quando a gente fala o que a gente faz, né? Então, eu gosto de me definir de uma forma diferente. Eu sou uma mulher que muitas vezes foi interpretada como uma menina, mas que sempre amou estudar e que gosta de ver o mundo de uma forma diferente. Deus me dá uma visão de mundo totalmente diferente. E isso é que me transforma na Chayane Zen. Então, a Chayane que as pessoas veem é só um fragmento de quem de verdade é. Eu sou apaixonada pela vida, apaixonada por aquilo que eu faço. Graças a Deus, tenho uma família abençoada hoje. E Deus tem aberto cada vez mais portas para nós. E isso é uma coisa que me completa, assim. Então, eu sou uma pessoa que só quer mais da vida. Porque eu tenho certeza que Deus botou a gente aqui para ter cada vez mais, para viver cada vez mais, para doar cada vez mais. Então, eu só quero mais da vida. Só isso. Essa é a Chayane. Que linda! A Chayane tem 32 anos. 32 anos. Sou formada em ciências contábeis, sou casada. Ex-bancária. Ex-bancária. Ex-confeiteira. Ex-confeiteira. 32 é um número que parece baixo, mas dá pra viver tanta coisa. Tu viveu, né, amiga? Cada uma delas, né? Eu vivi. Eu me permito viver. Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes a gente não entende o porquê daquilo naquele momento. Mas eu acho que antes de eu parar, ficar me perguntando e não agir, eu prefiro deixar as coisas acontecerem, porque eu sei que lá na frente as coisas se explicam. Às vezes Deus, a gente diz, né, usa linhas tortas, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que se permitir viver. Às vezes a gente não entende o porquê que a gente está fazendo aquilo, mas lá na frente o significado é tão grande que você poderia ter ficado paralisada por uma grande oportunidade da tua vida. Então, eu só me deixei permitir e isso só me fez evoluir. E o quanto, às vezes, nós mesmos, eu também já muitas vezes me paralisei pelas circunstâncias, o quanto a gente perde tempo, né? Porque eu ouvi uma frase, assim, que diz assim, Deus, ele fez o mundo em 7 dias. Então, antigamente a gente falava muito na igreja, Deus está caprichando, Deus está preparando algo extraordinário para a tua vida, por isso que ainda não chegou, porque Ele está fazendo e tal. E na realidade, Deus fez o mundo em 7 dias, Ele precisa de tempo para te entregar algo extraordinário? Não, Ele não precisa de tempo, Ele estala os dedos e está entregue. Nós precisamos desse tempo para nos prepararmos para viver algo extraordinário. Exatamente. Então, Deus, ele já está pronto no mundo espiritual, só não está no mundo físico. E ele está nos preparando. E quantas vezes a gente se paralisa nesse processo e fica sentado de braços cruzados esperando que Deus faça. Deus vai prover. E aí eu aprendi aquela frase contigo. Deus faz tudo por você, exceto a sua parte. Menos a sua parte. Mas eu acho que o detalhe é assim, ó. Se tu conseguisse olhar o teu futuro daqui a 10 anos... e tu visse que tinha sucesso lá na frente. Tudo aquilo que tu sonha hoje tá lá na frente realizado. Tu ia desistir de fazer as coisas? Não, tu ia ter mais garra ainda, porque tu sabia que daqui a 10 anos as coisas iam se acontecer.
Deus, ele não te mostra daqui a 10 anos, por quê? Porque se tu sabe que lá na frente as coisas vão se concretizar na tua vida, tu não vai dar o empenho, a força e principalmente tu não vais valorizar tanto aquilo lá. Então, ele sabe que a tua vitória tá lá. Só que ele quer que você faça por merecer ela. Porque lá na frente, tu vais honrar aquilo que tu ganhou, sabe? Então, tem que Porque fazer foi a tua suado, parte. Foi foi suado. difícil. Então, assim, não é que... Ah, nossa, mas por que... Não, Deus já sabe... Meu amor, Deus já sabe o que vai acontecer até o dia, até o teu último dia. Ele já sabe. Só que ele não tem por que te mostrar isso. Porque a gente, assim, a gente já se preocupa com o futuro. Assim, a gente já vive o amanhã em vez de viver o hoje. Imagina só se ele mostrasse pra nós lá na frente. Então, ele não tem que mostrar lá na frente pra te provar que tu vais conseguir aquilo que tu queres. Não. Ele não tem jamais que te... Ele não precisa te provar nada. Ele é suficiente, tu tem que te provar. Tu tem que dizer assim, o meu Deus é forte. O meu Deus é poderoso. E eu tenho que fazer a minha parte. Chay, como tu descobriu? Conta pra nós, assim, ó, esse teu processo de ser essa mulher mentora hoje. Porque, assim, eu participei de um treinamento teu aqui na Lulus, né, com a equipe. Foi até a nossa maior conexão, foi essa, né? Foi onde eu pude te conhecer mais, esse teu lado empreendedor, e me apaixonei ainda mais por ti. E eu participei com as meninas aqui do processo todo, mas eu pude participar num final de semana, faz poucos dias, contigo, num treinamento eu, Tade, sozinha, sem a minha equipe, fora da minha empresa, e tu não tens ideia de como foi abençoador para minha vida, o quanto eu precisava daquele momento, porque quando eu estou aqui, eu estou sempre dando, e eu não paro para receber, entende? Então, assim, eu também preciso ter momentos de recarregar as minhas forças, recarregar as minhas energias. Não estou falando isso do mundo espiritual, porque espiritualmente eu recarrego todos os dias no meu secreto, mas a questão empresarial mesmo, essa questão de empresa, de uma nova visão, olha, quantas ideias surgiram lá, quantas coisas eu pude notar naquela apostila preciosa que tu nos entregou, até recebi uma mensagem no direct dizendo assim, me diz que livro é esse? E aí eu respondi para essa minha amiga dizendo assim, o livro, o nome é Chayane Zen, é uma mentora de mulheres e tal, e até passei contato, ela aí na próxima me avisa que eu quero participar. E o quanto, assim, aquele momento ali foi abençoador na minha vida e na vida de tantas outras mulheres que estavam ali, sabe? O quanto foi impactante aqueles momentos preciosos. A gente vai dar alguns spoilers, mas a gente não vai falar tudo que elas têm que participar, né? Do próximo. Mas, assim, para tu chegar a viver isso hoje, as pessoas, elas falam, uau, a Chay fazendo esse evento em Balneário com tantas mulheres, nossa. Mas para chegar até lá, quanta renúncia, quanto processo doloroso, quanta lágrima, quanto pensamento de pensar em desistir. Conta pra nós como foi o teu processo. A história é sempre a mesma, né? As pessoas veem só quando o resultado já tá ali, mas elas não sabem o que aconteceu lá atrás. É sempre assim, né? Por muito tempo, eu não entendi, e nem as pessoas ao meu redor não entendiam o que estava acontecendo. Às vezes elas ficavam até perdidas. Ah, mas o que tu faz agora? Porque eu trabalhei 7 anos em banco, eu fui gerente financeira de uma empresa que prestava serviço para o Brasil inteiro, que estava em dificuldade financeira, inclusive, e eu ganhei a conta dessa empresa, que eu era gerente. E eu precisei do meu marido no meu lado, que nem era meu marido, ainda era meu noivo, era no ano do nosso casamento, tinha apartamento para pagar, móveis para pagar, festa para pagar, e ele olhou para mim e disse, está na hora de você ser dona do seu negócio. Ele me deu o empurrãozinho que eu precisava para uma coisa que sempre teve dentro de mim. Porque eu sempre fui empreendedora. Às vezes, enquanto eu era estagiária, com 15 anos de idade, eu vendia torta para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre gostei disso, assim. Mas eu nunca me senti capaz. E aí, quando ele falou isso para mim, eu parei e falei, tá, vamos. E dali para frente foi uma montanha-russa. De altos e baixos. Então, assim, comecei o meu negócio, aí comecei a fazer bolo, porque eu sempre estudei sobre confeitaria, sobre gastronomia desde que eu era criança. Sempre amei, sempre gostei disso. E aí comecei a fazer isso e, de repente, as pessoas começaram a me procurar para que eu ensinasse elas. E, nossa, era um sonho desde criança, né? Eu cheguei a fazer, na metade do terceirão, fazer vestibular para gastronomia, de bobeira, sem estudar nada, para saber como é que era. E eu passei. E aí eu fiquei com aquela coisa no meu coração, assim, nossa, eu amaria fazer gastronomia, mas o que eu vou fazer com gastronomia na minha cidade? E aí eu tava no banco,
Então, tinha que fazer alguma coisa relacionada ao banco, né? Sim, com certeza. E aí eu fui para ciências contábeis, mas aquilo ficou no meu coração. E quando eu tive essa oportunidade que eu comecei a fazer, eu comecei a trabalhar coisas assim simples, como encher uma agenda, como fazer as pessoas entenderem que elas têm que pedir antes para você, como não fazer você depender do seu cliente, mas o seu cliente querer muito você. Comecei a trabalhar isso dentro do meu negócio, deu super certo e eu estava assim super empolgada e estava começando a pensar em agora eu preciso tirar isso aqui da minha casa, preciso arranjar um lugar assim, precisa, né? E nesse momento as pessoas começaram a vir atrás de mim para eu ensinar elas. E aí foi a primeira vez que eu tive que parar e pensar, eu vou ter que abrir mão do meu sonho para ajudar a crescer o sonho de outras pessoas? Será? Só que eu senti uma paz tão grande no meu coração e eu já aprendi que sempre que eu senti uma paz grande, é porque é para eu fazer, sabe? Deus, eu já entendi. Eu já falo para ele, tá bom, eu já entendi que é assim. Então eu senti uma paz muito grande naquele momento e eu só deixei as coisas acontecerem. E aí eu virei professora de confeitaria. Ah, mas você não é formada em gastronomia. Não, mas eu também nunca ninguém me ensinou a fazer um bolo. E o meu cardápio era todo diferente. Eu sempre pensava diferente, eu sempre tinha produtos diferentes. Eu gosto de pensar fora da caixa. Então eu comecei a ensinar aquilo e mesmo que eu não fosse formada, eu também não aceitava que eu não desse o meu melhor para os meus alunos. Então eu estava sempre buscando a técnica, buscando, sabe? Fui buscar, não, eu não sei, tudo bem, vamos aprender, vamos lá, vamos. E aí eu abri mão do meu negócio, então, e fiquei só no ensino. Mas alguns meses depois eu comecei a ver mulheres desanimadas, mulheres que queriam muito fazer dar certo, que estavam dentro de casa, que precisavam de uma renda extra, que não tinham como sair para trabalhar ou para ter o seu negócio porque tinham os filhos para cuidar, que o marido não apoiava, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu preciso fazer elas ganharem dinheiro. E o que eu mais sei é fazer conta de como ganhar dinheiro, né? Então, Vou ensinar essa vou mulherada ensinar essa toda. mulherada isso. E aí comecei a desenvolver o meu método de precificação para que fosse algo simples, algo que elas conseguissem entender fácil, que não precisasse de fórmula mágica, sabe? Mas que elas entendessem de uma maneira simples o que era precificar, como vendia, como... Eu queria que elas entendessem de uma maneira, assim, mastigadinha mesmo. Que não tivesse dificuldade para pegar e colocar em prática. Aquelas que colocavam em prática... que tinham uma força de vontade, assim, não é uma força de vontade, elas tinham mais liberdade. Aquelas que conseguiam colocar em prática dava super certo, então o meu método estava validado. Mas a maioria delas não chegava a colocar em prática. E nesse momento, mais uma vez, eu tive que parar para entender o que está acontecendo. Por que elas não estão colocando em prática? Por que não está indo? E aí, eu tinha até uma parceria com uma escola de confeitaria, tudo. E eu senti que eu precisava, naquele momento eu precisava dar o meu passo sozinha. Porque é engraçado, a Chayane sempre, como dizia todo mundo, ela se acha o máximo, né? A Chayane sempre foi autossuficiente, sempre aprendeu sozinha, nunca teve aquele negócio de eu não sei, ia lá, corria atrás. Mas ao mesmo tempo, ela sempre queria alguém do lado para fazer validar as coisas, sabe? Parece que sozinha não validava. E aí eu entendi que eu precisava dar esse passo sozinha. E começaram a aparecer mais mulheres ainda. Com coisas assim que eu dizia, meu Deus, o que eu falo agora nesse momento, sabe? Eu tô me separando, o meu marido tá me deixando, o meu filho... Eu nem sou mãe, como é que eu vou falar de filho? E o meu filho isso, e o meu marido aquilo, e a minha casa, e eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro, e o que eu faço agora? E aí eu comecei a receber aquilo e, de repente, eu estava conversando com elas muito mais sobre elas do que sobre a técnica. Naquele momento eu entendi que primeiro você transforma a mulher, depois você transforma o negócio. Então eu sempre digo assim, primeiro eu vou focar em você, naquilo que você precisa se fortalecer, naquilo que você não está enxergando que você é boa e que você vai se desenvolver. Depois disso, qualquer coisa que eu te ensinar, tu vai colocar em prática e vai dar certo. E dito e feito, daquele dia em diante, as coisas só começaram a andar, só começaram a fluir, assim, sabe? E aí, nossa, assim, aí que eu consegui entender por que Deus me fez abrir mão do meu negócio lá. Não é porque eu não nasci para ser empreendedora, é porque eu estava empreendendo no lugar errado.
Eu nasci para falar. Eu fui oradora de tudo quanto é turma que tu imagina. Eu sempre tive, né, falando na frente das pessoas, sempre sendo a líder das coisas. E eu queria me trancar dentro de uma cozinha? Eu só queria me trancar. E não é isso. Eu não nasci para ficar trancada. Eu nasci para abrir minha boca e falar. Então, lá na frente eu entendi, poxa, agora eu entendi. Eu nasci para ser uma empresária, mas não a empresária trancada lá dentro. A empresária que fortalece e ajuda outros negócios. E não somente para tua empresa, né? Mas Não. para quantas Pra empresas, quantas? quantas mulheres têm sido abençoadas, E né? assim, ó, Tadi, ninguém é hipócrita de dizer assim, nossa, eu amo trabalhar de graça. Ninguém, todo mundo precisa de Não, dinheiro e com todo mundo certeza. merece ser próspero. Assim como eu ajudo a prosperidade, eu também quero prosperidade e Com atraio a certeza. prosperidade para minha vida. Mas para mim, quando um aluno chega diante de mim e diz, Chay, muito obrigada. Eu já tive aluna que emagreceu mais de 10 quilos, aluna que melhorou o casamento, aluna que, sabe, colocou ordem em casa, aluna que... E eu nunca falei nada sobre isso, eu falei sobre elas. Foi elas que fizeram isso, sabe? Só que precisava de alguém olhando para ela dizendo, olha, te enxerga. Não, essa não é você. Você pode muito mais do que Você pode imagina. muito mais do que imagina. Essa foi uma frase que veio um dia no meu coração e ela é o meu slogan. Você pode muito mais do que você imagina. E eu precisei falar essa frase para mim muitas vezes para eu entender isso. Então foi uma coisa assim que realmente hoje eu entendo o meu propósito. Hoje eu aceito ele, hoje eu amo o que eu faço. E eu só quero poder chegar a cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. É isso, sabe? E claro que isso tem um processo, que isso é um negócio que todo dia a gente precisa se fortalecer mais, que precisa ter uma casa fortificada e um casamento também fortificado, porque senão não seria possível, né? Mas eu acho que daqui a pouco a gente chega nesse assunto, porque isso realmente é uma coisa muito importante também. Sabes, assim, que uma coisa que eu fico pensando, assim, quando fica falando de abençoar pessoas e eu vejo, assim, quantas pessoas tu abençoa, que como é louco, assim, as coisas que Deus faz na nossa vida, sabe? Porque, assim, ó, quando a gente entende que o que a gente vive aqui nessa terra hoje é passageiro, que a nossa vida eterna não é aqui, é lá no céu, é na eternidade com Jesus, com Cristo. E quando a gente entende que nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas e para amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente muda de nível. Porque tu abriu mão da tua empresa para ser uma abençoadora de empresas. E isso meu Deus, é muito forte. Porque tu poderia ser egoísta e pensar somente em ti. Não, eu vou ficar aqui, ó. O que eu sei, eu vou praticar, colocar em prática aqui. Para mim, vou crescer, vou ser a maior confeiteira do Brasil, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu. E, na verdade, tu abriu mão de tudo isso pelo próximo. E é isso que eu falo, assim, da Lulus, que quantas vezes eu tenho vontade de desistir, quanto tu já me ouviu nessa nossa conversa, de desistir, eu acho que eu vou desistir, porque, gente, é muito difícil lidar com pessoas, é muito difícil empoderar pessoas, é muito difícil elevar pessoas, principalmente mulheres, porque nós somos emocionais, entende? Então, assim, ó, é abrir mão de nós. E eu abri mão da minha carreira como administradora, sabe, como bancária, como gerente. Para quem não sabe, eu fui quase 10 anos gerente no Santander. Então, eu abri mão de uma carreira sólida também, no sentido de eu não precisava de ninguém para viver o que eu vivia, eu precisava de mim mesma, eu precisava colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. E eu abri mão de tudo isso, Deus fez. Eu abri mão de tudo isso, tanto eu quanto o Leandro, hoje que abri mão da carreira dele promissora também, pra gente ser empreendedores. E é difícil, é muito desafiador, porque tu não depende só da gente. Não basta eu chegar aqui no salão 8 horas da manhã, abrir o salão e ele tá funcionando. Não, eu dependo de cabeleireiras, eu dependo de manicure, eu dependo de extensionista de cílios, eu dependo de esteticista. E isso é renunciar todos os dias à minha carreira, Tadi, como pessoa. Porque hoje eu sou a Tadi da Lulus, eu sou a gestora da Lulus, eu sou a proprietária da Lulus, entende? E isso é muito difícil, porque eu abri mão dos meus sonhos para ajudar outras mulheres a realizarem os sonhos delas. E isso só Deus faz dentro da gente, Chay. Porque é inexplicável. Como assim? Eu me lembro que as pessoas falaram assim, como assim? Tu faz pelos outros e... Eu acho assim, ó.
tem um jeito de desenhar isso que fica claro pra mim sempre, que é o seguinte. Eu sempre gostei de música clássica, né? Eu amo música clássica. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver uma orquestra ao vivo num teatro lindo, maravilhoso, foi agora, 2 meses atrás. E sentada lá, me veio assim um insight na cabeça que eu entendi como eu consigo pintar para mulheres como você. O que é isso? A orquestra tá cheio de instrumentos diferentes. Cada um tem o seu momento de brilhar. Quando chega um tenor ou uma soprano, que são os cantores, eles estão lá para brilhar. Então, todos eles, instrumento por instrumento, têm o seu momento de brilhar e de aparecer mais do que os outros. E tem uma única pessoa que é responsável por fazer todos esses instrumentos brilharem na hora certa, e essa pessoa fica de costas para a plateia, que é o maestro. Então, o maestro, ele faz instrumento por instrumento, desde o mais pequeno, né, do menor, desde aquele que quase não tem um som assim muito, até aqueles mais estrondosos, assim, mas cada um tem o seu momento de brilhar. Enquanto cada um brilha, ele está fazendo o trabalho dele de costas para a plateia. Ninguém vê as emoções dele, sabe? Ninguém vê as reações dele. Mas se não tiver ele ali no meio, não acontece a orquestra. Então, aquele dia, eu sentada lá, eu me veio isso na cabeça, sabe? Agora eu entendi. Então, assim, o maestro, ele é a peça principal, porque se não tiver maestro, não tem orquestra. Só que ele sabe o lugar dele e ele entende a força que ele tem. As pessoas olhando, às vezes, não entendem. Mas ele sabe que é a mão dele que faz todo mundo brilhar. Então, acho que essa é eu adoro essas coisas de analogia. Eu gosto disso porque você consegue entender as coisas com mais clareza, assim, sabe? Eu gosto muito desse negócio de analogia, assim, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que... quando a gente recebe essa responsabilidade... Nossa, a gente tem que entender que a gente é um maestro. Exatamente. Deus deu uma varinha na tua mão para você ser maestro daquilo que é o teu propósito, daquilo que tu faz. Então, a partir desse momento, tu tens que saber que eu tenho que ter a minha humildade, de saber que muitas vezes as pessoas não vão estar olhando o meu rosto. Não é para mim que elas vão estar olhando, elas vão estar olhando só a minha mão. Exatamente. Né? E aí, quando tu fala assim, ama, né, os outros como eu vos amei e tal, amai-vos os outros como eu vos amei. A gente estava falando antes de começar, né? Para mim isso é muito forte. Porque eu sempre digo para as pessoas assim, como é que tu vais amar as outras pessoas se tu não te ama? E eu me incluo nisso também. Porque quantas vezes a gente não faz isso? Nossa, a gente não, vezes a gente abre mão, julga, né? As pessoas sem nem conhecer, sem nem falar com a pessoa, você vai lá e julga ela, assim. Você nem sabe o que está acontecendo, né? A gente olha a nossa página 30 com a página 1 da outra pessoa, ou vice-versa, a nossa página 1 e a página 30 da outra pessoa, você não sabe o sapato que ela usa, a rua de barro que ela percorreu, né? A lama que ela teve que enfrentar, você não sabe absolutamente nada disso. Você olha para a pessoa e julga ela muito antes de poder ter a oportunidade de conhecer ela. Então, eu gosto muito de levar isso até para os negócios, porque hoje em dia a concorrência parece que é um negócio assim que... E aí eu digo assim, gente, Deus falou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que eu nunca vou conseguir amar as outras pessoas porque eu não me amo. Então, primeiro, eu tenho que aprender a me amar. Saber daí quem eu sou, né, na verdade, né? Eu preciso saber quem eu sou, né? Porque às vezes, assim, as mulheres, elas não sabem nem quem elas são. Sabes que quando Deus falou comigo, assim, sobre isso, porque, assim, eu tinha um sonho de ser bancária, um sonho, tu não tem noção, assim. E tanto que eu ralei pra entrar no banco, tá? Eu ia toda sexta-feira nas agências, largava o meu currículo. Eu me lembro que uma vez eu fui no Santander e o gerente falou pra mim, Tadielen, nós já temos o teu currículo. Quando surgir a oportunidade, nós iremos te chamar. Mas eu queria muito aquilo, sabe? E eu fui até que eu consegui entrar no banco e fiz a minha carreira lá, tudo mais, sabe? Então, eu acho, assim, que a gente tem também que se determinar nas coisas que a gente quer fazer e correr atrás. Então, depois, quando eu estava lá na minha carreira, depois que a Mabi nasceu, que eu perdi, assim, aquele encanto pelo banco, do desgaste emocional, tu sabes que é muita cobrança diária, muita, eu tava tomando já 3 remédios antidepressivos, assim, para me acalmar, porque eu sou uma mulher muito agitada. E aí, com a função do banco, a ansiedade sobe, né? De noite tem que ficar pensando o que eu vou fazer para bater a minha meta.
E eu agradeço muito, assim, porque foi uma escola muito forte, eu fiz muitos treinamentos, eu fiz muito aperfeiçoamento e eu tenho certeza que muita coisa que eu carrego hoje eu aprendi lá com os meus colegas, eu aprendi lá com a instituição Santander, né? Foi muito bom para minha vida. Mas, assim, chegou um momento da minha vida, quando eu fiz minha pós-graduação, que numa aula da pós-graduação, o professor pediu para nós fazermos uma carta e escrevermos para nós mesmos. É aquilo que tu falou, a primeira coisa. Como é difícil a gente se olhar para nós e falar de nós mesmos, né? E aí eu escrevi aquela carta. E quando eu escrevi aquela carta, eu comecei a chorar. E era uma sala, assim, de pessoas mais velhas, gerentes, proprietários. E, tipo assim, eu era gerente de Santander, eu não podia ficar ali me expondo, chorando, sabe? E naquela carta eu escrevi que eu não amava mais o que eu fazia. Eu amei por muito tempo, me dediquei muito, sabe? Ganhei muitas premiações. Mas chegou um momento que eu não amava mais, meus olhos não brilhavam mais. Eu não tinha mais prazer de estar naquele lugar. E aí eu escrevi aquela carta assim, e eu falei tudo isso naquela carta. Eu falei assim, na verdade, acho que eu tenho um sonho de empreender. Mas o que eu vou fazer? E aí eu saí, o Leandro foi me buscar, a Bia era pequena, acho que tinha um aninho, pouquinho. E aí eu me lembro que eles foram me buscar, era um sábado, assim, à tardinha. E aí quando eu entrei no carro, eu olhei pra ele e falei assim, eu vou me demitir, eu vou sair do banco. E ele, oi? Eu disse, sim, eu não quero mais. Eu vou sair? Eu não quero mais. Aí comecei, já botei pra chorar, comecei a chorar e falei pra ele assim, eu não quero mais, não quero mais. E ele falou, pensa bem, pensa bem. Depois conversei com o meu gerente geral, enfim, esperei 6 meses pra fazer um acordo com o banco, pro banco me demitir. E quando eu saí do banco, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu tinha certeza apenas de uma coisa, que aquilo eu não queria mais. Aquilo não me preenchia mais, não me fazia mais os olhos brilhar. E eu não queria mais estar naquele lugar, isso era uma coisa que eu tinha certeza. Agora, o que eu ia fazer, eu não tinha certeza. E aí Deus foi preparando as coisas assim, eu fiquei 6 meses em casa, fiz algumas entrevistas, fui selecionada para uma outra instituição, me lembro que eu fui para fazer o treinamento em São Paulo, tudo certo, esse gerente jurídico até. E aí, nesse processo, a própria superintendente, nessa última entrevista, falou assim para mim, mas tu abriu mão da tua carreira lá, que já estava sólida, para começar de novo, é isso mesmo que tu quer? E aquela mulher foi usada por Deus, assim, para me falar aquilo, sabe? Eu olhei para ela e falei, tu tens razão, não é o que eu quero? Aí saí de lá, liguei pro Leandro, ele falou assim, e aí, vai quando viajar? Eu falei, não quero, não vou mais. Então, tipo, depois eu fiz várias entrevistas, assim, não era, sabe? Até que apareceu, assim, a Lulus para eu empreender com uma loja de cosméticos, foi quando eu comecei, dentro de um shopping, e foi uma benção, uma grande benção de Deus que eu recebi na época, porque eu recebi a loja de presente, eu ganhei a loja, e eu pagava só dentro do valor que eu vendia, uma porcentagem dentro do valor que eu vendia. E depois eu comecei a empreender. Mas isso, uma coisa que tu falou, assim, sempre teve dentro de mim. Porque uma frase que eu aprendi nesses tantos treinamentos que eu fiz com tantas pessoas é que para nós sermos um excelente empreendedor, primeiro nós temos que ser um excelente funcionário. E o melhor funcionário daquela empresa que nós trabalhamos, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi muito dentro do Santander, porque lá a gente realmente se dedicava e também trabalhou, então tu sabes o que eu tô te dizendo, a gente se dedicava e trabalhava muito. E assim, e eu vejo isso como hoje isso se distorce muito, sabe? Porque as pessoas, assim, elas querem alcançar o sucesso, mas elas não querem passar por esse processo que é tão doloroso, é difícil, é muita renúncia, e a gente cai, a gente tem que levantar de novo e fazer a nova rota. E aí quem empreende sabe, eu digo assim, eu não sou, tem gente que se aprende, eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu digo, eu sou uma guerreira. Porque hoje se manter como empreendedor no Brasil é um desafio constante, diário. É muito imposto, sabe? É muito difícil lidar com pessoas, com funcionários. Hoje a pessoa quer, amanhã ela não quer mais. Tu tem que estar sempre motivando, tem que estar sempre ali sendo um bom líder, uma pessoa presente. Então, assim, como é desafiador e como o teu papel nisso faz diferença. Como o teu papel é importante nisso. Porque, tipo assim, eu não tenho esse chamado para empoderar outras empreendedoras. Não é isso que Deus me separou para fazer, não é nessa área, entende? E isso, como é importante, como eu fui abençoada por ti nesse último evento, nesse sábado, quanto eu precisava ter escutado aquelas palavras de encorajamento, de dizer assim, tu é a maestra da orquestra, sabe? Tu é a pessoa que vai fazer acontecer, não desiste, continua, permanece, sabe? Faz acontecer, olha para o teu negócio de maneira diferente, coloca metas, sabe? Coloca objetivos. E como o teu papel, Chay, é muito importante, assim, sabe? Mas eu sei que não é fácil a gente até chegar nesse momento, né? Que tu chegou, assim, até estar vivendo isso. É assim, Tati, empreender não é para todo mundo. Só que é para quem quer. Se você quiser, não sei nada, não tem problema. Você quer? Eu quero. Você vai fazer o que precisa ser feito? Vou. Então tá bom. Então empreender não é para todo mundo, mas para quem quiser, tem lugar. Então, o que as pessoas precisam entender? Eu tenho 3 letras tatuadas atrás do meu braço.
DIY, que é uma sigla que em inglês significa Do It Yourself. Faça você mesmo. Esse é o lema da minha vida. Porque eu acho que até hoje nunca ninguém me perguntou, sabe fazer tal coisa? Aham. E eu ia lá e aprendia, nem que fosse no YouTube, e eu fazia. Porque eu não consigo pensar assim, eu não sei fazer isso. Então, tudo bem, agora eu não sei, mas eu posso aprender. Então, eu acho que esse é o espírito de empreender. Que nem tu falar assim, tem que ser o melhor funcionário do... Tem que ser, sabe? Se você é aquela pessoa que dentro do lugar onde você trabalha, você ainda tá naquela, o meu horário é X e X, a minha responsabilidade é XY e é isso e ponto final. Se é isso pra ti, então nem tenta. Porque o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa, ele precisa ser um camaleão. É verdade. Ele precisa ter a humildade de saber que hoje ele vai precisar limpar o chão, né? Então, assim, lá na Bem frente, assim. quando o teu negócio vai estar grande, tu nunca mais vai precisar limpar o chão. Mas hoje, tu vais começar limpando o chão. Hoje, tu vais começar pintando a parede. Hoje, tu vais começar, né? Eu acho engraçado, tem aquela trend do TikTok, do Instagram, que o pessoal, vou te apresentar a minha equipe, né? A moça do marketing. Aí é você com uma roupa. Aí, essa daqui é o atendimento. É você com outra roupa, assim, sabe? É Eu acho bem muito isso. engraçado. Mas é isso. É isso. Então, você tem que entender isso. Então, quando você trabalha para alguém, se você não quer assumir uma responsabilidade que não é sua, então não adianta você querer ter o seu negócio. E aí Exatamente. tem um negócio que um dia veio assim, ó, veio muito forte para mim, que eu falei assim, uau. Tem momentos assim que eu dou umas viajadas assim na maionese, que eu fico pensando nos negócios, falo, cara, que doideira, é verdade, sabe? Eu fico assim, eu tava sentada eu fui num evento de empreendedorismo. E aí tinha vários palcos, assim, e tal. E tinha 2 palcos abertos, assim, atrás. E lá na frente tinha um outro maiorzão, que era onde estava iniciando, né, o evento. E aí eu sentei ali e a pessoa que sentou do meu lado, eu escutei ela falar com alguém que ela ia palestrar ali na frente, alguns minutos depois. E aí veio o dono desse evento, falou lá na frente, apresentou o evento, um rapaz da nossa cidade, assim. E aí eu falei, puxa, né? E um evento, menina, um evento gigantesco, tá? E era dele. E aí ele contou a história dele, falou, e foi muito legal, assim, o que ele falou. E todo mundo começou a bater palmas pra ele. E esse cara sentado no meu lado, ele não bateu palma. E aí sabe quando você para assim, né? Porque eu tinha ouvido ele falar, eu vou palestrar. E aí ele sentado do meu lado, ele não bateu palma. Aí veio uma segunda pessoa, veio até um... Foi um cantor, assim, que foi lá falar e tal, famosão ele é. Mas enfim, contou um pouco da história dele, as pessoas levantaram, bateram palma pra ele entrar. E esse cara, de novo, ele não bateu palma. E aí eu sentada lá, me veio assim, não adianta a gente querer esperar no nosso momento que as pessoas batam palmas pra nós, se a gente não soubesse humilde o suficiente para bater palmas para os outros. Uau. Então, quando você tem um concorrente, você só olha o concorrente brilhar. Bate palma pra ele porque ele mereceu estar lá. Vai chegar o teu momento também. E aí você vai esperar que tenha alguém batendo palma pra você e não vai ter. Então, aquele dia, assim, sabe, foi um negócio que eu fiquei ali sentada e falei, nossa, eu nunca posso deixar de bater palmas pra ninguém que chegou lá na frente, porque o dia que chegar a minha vez de estar lá, eu vou esperar que as pessoas batam palma pra mim. Porque imagina você ficar diante de uma plateia em silêncio, né? Uhum. Então, foi um negócio assim que me veio, sabe, no coração de imaginar assim, ó, seja humilde. A todo momento vem isso pra mim, seja humilde, seja humilde. E aí até aconteceu uma coisa engraçada na minha história, que tem coisas que a gente precisa passar pra entender e pra aprender, né? Então eu sempre fui muito, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu me amo, eu sou o máximo. E eu acho que é muito importante a gente se olhar no espelho e se achar assim. Porque você tem que se amar, sabe? Mas eu precisei desaprender a me amar pra me dar valor realmente a isso, porque pra mim era natural. OK, sempre fui assim. Como dizia a minha mãe, a minha mãe falava assim, ó, relampejou, a Chayane tá fazendo pose. Porque eu sempre amei bater foto, sempre amei aparecer. E aí, eu tive um problema de ansiedade há uns anos atrás. Deu um problema no nosso apartamento. E a gente teve que ir atrás de advogado. Foi sabe? Em 2, 3 meses eu engordei 20 quilos.
E aí nada mais servia. E eu não me reconhecia mais, porque não era aquela imagem que eu via. E eu era aquela moça que estava todo dia na academia. E eu me tranquei dentro de casa. Eu não quis mais sair. Não queria mais sair. Me convidavam para fazer alguma coisa, eu não podia, sabe? Para não ter que ir, assim. Não tinha mais roupa para sair, não me gostava mais. Comprava alguma coisa, tá, beleza, vou levar. Chegava em casa. Não gostava, não conseguia. E aí eu fui me trancando, mas ao mesmo tempo eu estava sentada lá na frente do computador, todo dia, dizendo para as mulheres assim: você pode, você consegue, você tem que se amar mais, você tem que, né, empoderando elas, empoderando e ajudando e evoluindo. E eu desligava a câmera e me fechava no meu mundinho. E isso foi um processo, assim, muito difícil. Então, enquanto as pessoas estavam me olhando lá no Stories, e é por isso que eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, mas você tem que expor a sua vida no Stories, é por isso que eu não faço Stories. Você mostra no Stories aquilo que você quer que as pessoas vejam. Exatamente. E às vezes não é nem 1% daquilo que você vive. Então, enquanto eu estava lá empoderando as pessoas e ouvindo assim, Chay, obrigada por me ajudar. Nossa, obrigada, eu mudei a minha visão, meu negócio mudou, E eu estava lá feliz por aquilo e me odiando, porque eu não me amava mais. E aí o meu marido, graças a Deus, é uma bênção na minha vida, né? Mas ele teve toda a paciência do mundo, sabe? De entender todo esse processo e de ficar do meu lado e tal. Mas é uma coisa que, assim, foi um tempo até que eu decidi, não. Um dia eu pensei assim, tem alguma coisa de errado? Porque essa não é a Chayane. O que está acontecendo? Então, por muito tempo eu pensei, foi o inimigo. Porque não tinha explicação, eu não mudei nem minha alimentação, guria, não mudei nada. E foi uma coisa assim que me pegou tão meu emocional, assim, que, sabe? E aí comecei a ir atrás disso, entender o que estava acontecendo, o que eu tinha de problema comigo, qual era a vitamina que estava faltando, qual era o negócio que estava acontecendo. E quando as coisas começaram, beleza, agora vai fluir, eu comecei a emagrecer, Aí eu peguei Covid. Oh, aleluia! Aí eu tive... Mas assim, tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Eu vinha num processo de aceleração que eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo agora se eu continuasse naquele processo. Eu tava assim, Somos duas. Assim, sabe? Assim, a mil. E aí eu tava fazendo um lançamento do meu curso online. E tava ruim a semana inteira, mas todo dia de noite tava lá plena, fazendo as lives ao vivo. Segunda, terça, quarta, quinta, abri o carrinho. Quinta-feira de manhã eu acordei. Horrível. Ruim. Fui fazer o teste, positivo. No dia de abrir o carrinho, eu tive que desistir do lançamento. E aí eu fechei tudo, o meu escritório. Desliguei o computador, avisei meu gestor de tráfego, o pessoal que estava fazendo o lançamento comigo. Falei, gente, eu não sei, eu só tô zerando. Eu não tenho forças para falar 1 minuto, quem dera 2 horas. Deitei na cama e fiquei lá. E aí a gente ficou naquela coisa porque eu tenho problema de pulmão, rinite, sinusite, bronquite, Todos os ites possíveis. E aí a gente ficou naquela coisa, meu Deus, eu não posso ir pro hospital, pelo amor de Deus. E a minha médica, que eu sempre digo pra ela, ela é um ser humano incrível, assim. Ela me acompanhou 2 semanas, ela cobrou uma consulta e ela me ligava de manhã, de meio-dia e de noite, todo dia. Mas o ponto é o seguinte... Lá de Brusque. Ela é de Blumenau, é? Tava longe ainda. Não é de Brusque. Não é de Brusque. Mas o ponto é o seguinte, no segundo dia, o Ulisses falou assim pra mim, tu quer o computador, um livro, alguma coisa, né? Falei, não, eu não quero nada. Porque eu sabia que se eu pegasse, eu ia parar no hospital. Porque eu ia ficar ali assim, sabe? Correndo atrás daquilo e eu tinha que descansar naquele momento. Eu não podia, eu tive 40% do pulmão comprometido, eu não podia. E aí ele disse, não, tá bom. E eu só fiquei lá deitada, me veio uma paz. Eu fiquei lá quase 2 semanas deitada na cama,
Passei, saturação baixou, tudo, sabe? Mas assim, ó, todo mundo talvez estaria na angústia de, sabe? E eu senti uma paz naquele momento. E sabe, né? Como eu falei antes, quando eu sinto a paz é porque alguma coisa vem, né? E eu não quis saber de livro, nem de computador, nem de aluno, nem de... Era o meu momento, eu precisava daquilo. Depois daquilo dali, as coisas começaram assim, ó, a cavalgar, mas não eu. As coisas ao meu redor. E eu sabia o meu momento para cada coisa, sabe? Depois daquilo dali foi assim uma coisa incrível, assim, foi algo, só que eu precisava daquele momento. Eu precisei estar ali e entender que agora eu preciso largar tudo. Eu preciso olhar o meu tempo. Eu tô muito para as pessoas, menos para mim. Isso é uma coisa assim, ó, incrível que eu vejo que Deus faz, que é inexplicável. Porque eu já passei por vários processos na minha vida de quando eu achava assim, ó, acabou. Deus me disse, não, agora começou. Eu me lembro que eu tava num momento assim que Deus me falou assim, ó, é do poço ao palácio. Sabe aquele momento assim que tu tá assim, ó, acabou, não tem mais nada de bom, não vai ser mais nada de bom daqui, já fiz de tudo, já tentei, já nananã, sabe assim, quando tu diz assim, acabou as minhas forças, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Deus vai lá e fala assim, então tá, então agora eu vou fazer. Aconteceu. É incrível isso que Deus faz, como Deus nos ensina nesses processos dolorosos, né, assim, de renúncia, de, vou desacelerar então, tipo, quando tava fazendo o lançamento, quando tava fazendo o que é o que o mundo ensina, né? As ferramentas que o mundo ensina. Eu sempre digo assim, ó, eu não sou contra ferramenta nenhuma, eu não sou contra nada disso, até porque eu tenho formação em coach, né? Pós-graduação eu fiz, né? Um período. Mas assim, eu acredito muito, Chay, muito, de que quando Deus já derramou algo sobre a tua vida, não é uma ferramenta dessa de um lançamento ou pré-lançamento, ou seja o que for, dessas que eu não entendo muito bem, mas essas metodologias do Instagram, das redes sociais para alcançar número de pessoas, sabe? Quando Deus quer fazer, Ele faz. E eu me lembro que quando eu comecei a gravar os stories, que Deus me falou lá atrás, quando nós chegamos aqui para começar a gravar os stories, muitas vezes eu peguei meu celular, fui gravar e eu chorava, porque eu não conseguia gravar. E eu disse assim, eu não nasci para isso. Eu fiz provas e provas com Deus, porque antes de vir morar aqui, eu não falava da minha vida, não falava de Deus nas redes sociais. Eu mostrava a luz o máximo e ponto. Não tinha intimidade com a câmera, não falava, não, por mais que não pareça, né? Que as pessoas falam assim, ai, tu fala numa naturalidade, mas gente, não falava, eu ficava, a câmera me inibia, me deixava nervosa. Quantas vezes nós saímos, eu olhando para caminhar de manhã, fomos na Praia Brava para caminhar, para gravar os stories, e quantas eu chorei e não consegui gravar? Inúmeras. E eu disse assim, Deus, isso não é para mim, não fui chamada para isso. E há quase 2 anos depois, nasceu isso no coração de Deus, esse podcast. Eu tenho Deus uma história. estava me preparando para viver isso com a câmera hoje, para olhar para a câmera e dizer, oi, tá tudo bem, eu tô aqui, sabe? E olha o que eu passei antes para dizer, eu fiz provas e provas com Deus. Sabe como é que era minhas provas com Deus? Agora eu posso contar, já passou? Eu sempre faço no pensamento, né? Eu disse assim, eu vou fazer uma enquete. Se essa enquete bombar, aí eu vou continuar, Deus. Se não bombar, eu vou entender que eu quero, a minha carne que quer fazer isso aqui, que não é o Senhor. E aí eu fazia enquete, bombava. Aí as pessoas que entendem desse negócio, porque eu não entendo nada, as pessoas que entendem desse negócio me dizem assim, Tati, meu Deus, o teu engajamento é super alto. Tu faz tal coisa, tu faz tal... Não, não, eu nem entendo dos números. Entende? Quando Deus ele derrama algo na tua vida, Eu tenho uma história maravilhosa sobre stories. Primeira vez que eu fui gravar stories, falei, vai ser agora. Tava dando aula de confeitaria, tipo, em 6 meses, assim. E fui convidada para dar uma aula na FIPAM. A FIPAM é a maior feira de confeitaria e panificação da América Latina. Acontece lá em São Paulo, é gigante, enorme, assim. E eu fui convidada para dar aula. Falei, bora, vamos. Foi a primeira vez que eu fui sozinha pra lá. Peguei o avião, fui bonitinha. Falei, hoje eu vou gravar stories. Agora eu vou começar a gravar, porque agora eu tenho algo pra mostrar, né? Vou começar a gravar. Desci do avião, eu acho que eu escolhi o banco mais movimentado do aeroporto. Sentei lá naquele banco lá com toda vergonha, assim. Comecei a gravar. Aí falava alguma coisa errada. Aí não gostava do cabelo. Aí não gostava do... Fui gravando, foi ficando salva, né? Fui gravando no celular pra depois jogar pro Instagram. Jamais gravar no Instagram pra jamais. Mas olha, nunca. Aí eu sempre brinco com as minhas alunas pra dizer assim, vocês nunca vão bater o meu recorde.
Porque o meu primeiro stories, eu gravei 161 vezes. Meu Deus, tá Aí de eu mim, amiga, digo, com certeza. nunca ninguém vai bater o meu stories. Tudo me incomodava. Daí eu sei que eu tava tão braba, eu já tava mais de uma hora lá sentada, e eu só queria falar 2 stories pra dizer, olha, eu tô aqui em São Paulo, vou participar da feira, né, se vocês quiserem acompanhar, só pra mostrar pras pessoas que eu tava tendo aquela oportunidade. E aí no final eu falei, quer saber? Vai do jeito que tá agora. Aí eu entrei no Instagram, e daí eu gravei e joguei do jeito que tá. E é muito engraçado, eu tenho esses stories guardado, né? Porque eu tava muito... E assim, quem conhece a Chayane sabe que eu jamais sou tímida. Você me conhece, oi, tudo bom? 5 minutos eu tô falando mais do que uma gralha. E aí eu tava lá, tô aqui em São Paulo. E aí, gente, é muito cômico. E eu só sei que eu gravei 161 vezes porque eu fui apagar depois, né? Tinha lá os 161 arquivos. Então nunca vou esquecer nunca, jamais vou esquecer desse número. Mas aquilo me ensinou uma coisa. Quando você precisa fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa pelo seu negócio, então eu sempre digo assim, eu não, né? Todo mundo, né? Quem não está na rede social hoje em dia não existe. O teu negócio precisa estar ali. E isso só vai te ajudar. Só que assim, para de ficar se cobrando assim. Então hoje em dia eu ensino assim, Chay, nunca fiz stories. Então tu vai fazer o seguinte, vai pegar o celular e uma semana seguida, todo dia tu vai fazer stories sem aparecer, mas vai falar. Então, tu vai mostrar alguma coisa, um produto teu, um negócio, e tu vai lá e fala. Mas não aparece, só fala. Os primeiros dias vai ser horrível, porque tu vai estar lá gaguejando um monte. Bem Mas no assim. 7º dia, no 5º dia, sei lá, a tua voz vai estar acostumada já. Tu perdeu o medo de falar, porque tu já quebrou a barreira de estar ali e falando. Então, nesse momento, tá na hora de virar a câmera. E aí agora você vai aparecer e vai falar também. Só que você vai aparecer, vai falar e vai apertar no botãozinho de publicar. Não vai assistir. Quando você quebra essa barreira, você nunca mais tem vergonha de fazer stories. É verdade. A minha irmã me ensinou uma frase, ela disse assim, mana, é melhor feito do que perfeito. É. Então faz. Eu me lembro que no início que eu comecei, ela me incentivava muito, me mandava mensagem, dizia, mana, faz, é melhor feito do que perfeito. Não para, continua, faz e tal. E são os degraus que Deus vai nos dando pra gente ir um atrás do outro e avançando, né? Isso é incrível. E isso acontece com todo mundo. Porque às vezes a gente não imagina, a fulana de tal fala tão bem, mas tu não tem... Como é que foi o início dela? Gente, todo mundo começa um dia. E eu me veio na cabeça agora quando eu estava falando sobre que o empreendedor, ele é o primeiro, muitas vezes ele é o faxineiro, ele é o recepcionista, ele é tudo, né? E isso é uma coisa tão real que muitas vezes as pessoas acham assim, ó, que o empreendedor, ele é o chefe. Que ele só delega. Muitas pessoas têm esse pensamento ainda. Tipo, eu já ouvi de pessoas dizerem pra mim, tu não precisa estar aqui. Vai curtir com teu marido, com a tua filha, vai viver a tua vida e deixa que a gente vai estar... Não existe isso, gente. O empreendedor, o verdadeiro empreendedor, ele é aquele que sabe tudo do seu negócio e ele é aquele que ele vai estar ali presente, entende? Como é que diz o ditado que engorda? Quem engorda a boiada é o olho do dono. É o olho do dono, então tipo, tu vai tá ali, né? E o quão legal eu acho pra gente falar pra mulheres empreendedoras, assim, que realmente no início elas vão precisar fazer tudo, e não só no início, porque, tipo assim, a Luluz mesmo, quando entrou na minha vida, desde o início, assim, eu sempre fui uma funcionária. Eu usava uniforme como funcionária. Então as pessoas, eu me lembro que muitas vezes as pessoas no shopping dizem assim, essa loja aqui é uma franquia, né? Quem é a dona da loja? E eu tava lá de tênis vestido, no uniforme igual a todas as minhas outras funcionárias. E aí eu falava assim, não, sou eu. Tu? Sim. É que tem barreiras que a gente tem que aprender a quebrar, Tade. Então as pessoas, elas têm muito isso assim, ó, de que quando tu é um empreendedor, tu é o... E tu não precisa fazer mais nada no teu negócio. E essas pessoas, elas acabam não avançando. Porque, tipo assim, aqui na Luluz, hoje todo mundo vem aqui, olha e fala assim, meu Deus, que lugar lindo. Nossa, quem fez o projeto? Quem foi o arquiteto? Eu digo, Leandro Souza, meu marido. Ele é arquiteto? Não. Não, meu marido. Ele não é arquiteto. Tá, e assim, sabe, fomos nós que pintamos as paredes, nós que lixamos as paredes. E quando eu olho, quando me dá vontade de desistir, que me dá vontade de assim, eu acho que eu não quero mais, tô cansada, naquela semana da TPM, naquela semana do desgaste emocional, aquela semana de problema, porque todo mundo tem, eu olho para essas paredes e eu me lembro o tempo que eu fiquei lixando cada uma delas. É que tem horas que tu tem que aprender a quebrar as coisas. Qual é o problema de todo empreendedor? Que eu puxo muito a orelha. Eu sou conhecida, fama,
que eu puxo a orelha. Puxona de orelha. Eu sou. Mas por quê? Eu sempre vou dizer isso. Não adianta tu me pagar pra eu passar a mão na tua cabeça. Isso aí já tem um monte de gente da tua família fazendo, não tá te ajudando em nada, não. Tu precisa de alguém que te dê um empurrão. E nem que seja do precipício pra baixo, mas tu vai voar. Então, eu olho isso e eu penso assim, tu tem que quebrar, tem uma hora que tu tens que, sabe, eu gosto de trabalhar com a realidade. Porque eu acho muito lindo as pessoas lá na internet assim, nossa, porque você tem que separar o seu dinheiro assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer aquilo, você tem... Ai, que maravilhoso. Não é assim que o negócio começa, não, pra ninguém. É verdade. Só que a gente tem que saber a hora de mudar. Então, sim, você vai começar o seu negócio e você vai usar as ferramentas que você tem. Se eu tiver que lixar uma parede, eu vou lixar uma parede. Se eu tiver que vender, fazer e entregar, eu vou vender, fazer e entregar. Só que vai chegar um momento que você tem que olhar ao seu redor e dizer o seguinte: se você não mudar, você não vai aumentar o seu teto. Porque todos nós temos um teto. Com certeza. Qual é o teu teto hoje? Que teto é esse, Chay? O teto é o seguinte: quanto tu consegue faturar? Quantas pessoas tu atende por dia? Quanto tu consegue fabricar? Quantas entregas tu consegue fazer? Quanto tu consegue produzir? Esse é o teu teto. Então, eu preciso quebrar isso agora, beleza. Então, agora você vai começar a se posicionar. Aí você passa de eu presa para empreendedora para empresária. Você tem que quebrar esses ciclos. Porque, assim, é muito lindo as pessoas dizerem, ai, Tati, não era mais para você estar aqui. É sim. Porque se fosse assim, para que o Flávio Augusto ia trabalhar? Para que o dono da van ia continuar trabalhando? Para que? Gente, tem não sei quantas lojas pelo Brasil inteiro, aí ele vai lá no Amapá, não sei aonde, abrir uma empresa junto, uma loja, dar palestra motivacional para as pessoas, falar, para que ele ia fazer isso? Não precisava mais. Não é assim que as coisas funcionam. Só que você tem que saber qual é a função que você vai assumir a partir daquele momento para você dar o próximo passo. Então, o primeiro passo é você fazer tudo? Sim, o primeiro passo é você ser uma eu presa. Agora, qual é o segundo passo? O que está me tomando mais tempo? Exatamente. Onde é que está me tomando mais tempo? Está me tomando mais tempo aqui. Então, eu preciso delegar isso aqui. Eu não tenho dinheiro. Tem certeza? Se tu parar de fazer isso hoje, quanto mais tu vai poder produzir? Quanto mais tu vai conseguir vender? Quanto mais tu vai poder? Então, não é que tu não tem dinheiro. É que tu tá olhando a coisa da forma errada. Então, vamos começar a investir nesse passinho aqui. Aí você consegue produzir mais. Aí você consegue vender mais. Ok, agora qual é o próximo passo? O problema da mulher empreendedora é o seguinte: ela assume que ela é um polvo e aí ela quer fazer tudo pro resto da vida. Então, se a minha funcionária X faltou, eu vou lá pro caixa. Se a outra não fez, eu vou lá. Se precisar, não sei... Não, tem um momento que você não pode mais limpar o chão. Tem um momento que você vai limpar o chão se você quiser. Mas tem um momento que você não pode mais assumir esse papel. Para ninguém chegar na beira da tua loja e você dizer, eu sou a dona. E a pessoa te olhar assim, nossa, não parece. Tem uma hora que você tem que assumir isso. E eu acho que isso é de degrau em degrau, né? Degrau, então, assim, passo o que por que eu passo. vejo na minha vida, por exemplo? Assim, eu comecei lá, né, pequenininha, e fui crescendo, né? Aí de 2 lojas de cosméticos tornei uma loja com um salão. Depois a gente veio morar aqui, aí o salão se consolidou e tal. Agora a gente montou um salão aqui, a cafeteria, agora são as 2 cafeterias e o salão, enfim, fui crescendo, né? Só que como eu vejo assim, é que a gente precisa encontrar um equilíbrio nessas mudanças que a gente vai tendo no mundo do empreendedorismo. Porque, assim, nós vivemos de ciclos, de estações. E o que eu vejo, assim, que hoje eu acho que a maior dificuldade que eu tenho como desafio é as pessoas que estão comigo há mais tempo, que conheceram a Tade lá atrás, aquela Tade que estava aqui todo o tempo, que fazia, que entrava às 8, saía às 10, nananana. Hoje elas vêm à tarde, que ela vem às 9h30, 10 horas, que ela vai almoçar em casa, porque hoje meu celular 11h30 toca despertador, almoço em família. A Tade sai daqui às 11h30, vai para casa, almoça com a família, leva a filha na escola, retorna para cá 1h30. Se tiver que atender ou fazer algum atendimento, eu faço aqui o atendimento dentro da estética. Se tiver alguma reunião, eu saio. Aquela Tade que vivia 24 horas por dia de Lulus, ela não existe mais. Porque foi isso que você falou. Eu passei por essa fase. E como isso é desafiador para meu time, para minha equipe, conseguir enxergar isso. Porque hoje o meu time é assim, eu sou a salvadora. A super Tade, a super mulher. E como isso é desafiante, né, Chay? Porque assim, as pessoas
As que estão entrando agora, meu time tá entrando agora, o time novo, por exemplo, lá em Rio Grande, meu Deus, a minha equipe tá super redonda, assim, sabe? Eu mudei bastante, a gente mudou todo o time praticamente, então, assim, hoje já está funcionando lá, sem a Tade estar, sabe? E aqui hoje eu tô vivendo esse desafio que tu estás me ajudando, inclusive, para que isso aconteça aqui também. Porque, assim, o meu sonho realmente é franquear, entende? Então, assim, ó, eu não vou estar em todo o tempo, em todos os lugares. Não. Então, eu tô dando esse novo passo que eu vejo como um ensinamento de Deus para minha vida, um treinamento. Deus está me treinando o próximo nível. Eu sinto exatamente como um treinamento de Deus na minha vida. E por isso que Deus te conectou comigo, amiga, para me ajudar nesse processo. Eu sempre Que falo é tão assim, ó, difícil, é muito difícil. muito desafiador. Porque guria me coça os dedos de ter que correr ali e varrer aquele cabelo que tá no chão. Eu sempre falo assim, eu sempre brinco o seguinte, quando eu vou dar um treinamento de vendas, quando eu vou falar com uma equipe e tal, o dono sempre me relata a mesma coisa. Eu preciso mudar. A empresa, chegou na hora da empresa mudar, a empresa precisa crescer. Só que as pessoas estão acostumadas que eu sou assim, e agora eu não quero mais ser assim. Eu preciso assumir uma outra postura, porque eu realmente preciso fazer as coisas crescerem. E daí eu falo assim, deixa comigo que eu vou embora, as pessoas podem me odiar, depois não tem problema, mas deixa comigo que a gente vai dar um jeito. Por quê? Porque Eu vou ser a bruxa. as pessoas estão acostumadas que você faz as coisas do jeito que você sempre fez. Aí, se você chega lá e muda de repente, não, mas eu quero aquela, Tade, eu gostava mais daquela. Eu não quero essa aqui agora, eu quero aquela, eu gostava mais. E aí você, sabe, fica, mas eu falo pra elas, mas eu tô tentando, mas a gente tá, não adianta. Você vir alguém de fora, olhar pra todo mundo e dizer, gente, ou vai ser assim, ou vai ser assim. Não tem mais o passado agora. Porque precisa evoluir. Então, quem entra já agora, já entra com o barco andando, já entra com as novas regras, com as novas ideias, com as novas propostas. Mas quem é antigo tem essa dificuldade, porque as pessoas têm dificuldade para aceitar mudanças. A gente, o ser humano, tem dificuldade de aceitar as mudanças. Então, quando é o próprio chefe, ou quando é o próprio supervisor, ou quando é o próprio gerente, seja lá o que for, que está querendo implantar esse novo, é muito difícil ele conseguir fazer isso. Às vezes consegue, porque vai também das pessoas, vai também do enlace que elas tinham antes, vai também do perfil de cada pessoa. Tem pessoa que aceita mais, tem pessoa que já tem um perfil governante. E aí, quando você tem, eu gosto muito de ver assim, porque assim, as pessoas elas têm esse perfil. No dia que eu descobri qual era o meu perfil, e eu sou 100% governante, eu entendi porque muitas vezes eu odiei o meu chefe. Não é porque ele não era bom. Aqueles que eram muito bons, eu era muito crítica, sem eles saberem, lógico, né? Mas na minha cabeça eu era super crítica com eles. E aí, quando eles eram muito bons, eu respeitava. Quando eles não eram muito bons, eu ficava me perguntando, o que essa pessoa tá fazendo nesse cargo? Que horrível! Mas por que eu demorei assim pra... Eu era sabe aquele cavalo indomável, assim, aquela ovelha negra? Eu era aquilo. Porque era difícil. Por quê? Porque eu tinha o perfil governante. Então, quando você tem pessoas de perfil governante e aí você é a líder, você quer mudar, aquelas pessoas não aceitam, é muito difícil. Precisa de alguém de fora para dizer sim, mudamos. E aí, às vezes eu digo assim, ó, a ideia foi minha, quem trouxe o negócio fui eu, vocês podem me odiar, podem falar mal de mim. Agora elas já vão saber, não tem Chay, que todas as mudanças que vai acontecer, a Luz foi tu que fez. Não tem problema, eu sabe, deixa, mas precisa. E depois você vê que só tem coisa boa. Não, e depois cresce, né? Porque, cresce, claro, né? gente, eu sempre digo o seguinte, quando você você vai trabalhar numa empresa que tá em crescimento, ou que o dono tá buscando para que essa empresa cresça, que você vê que é um empreendedor, um empresário, que não é aquela pessoa acomodada, que ela quer realmente fazer o negócio prosperar, você só tem a ganhar. Sabe? Porque se a empresa cresce, você vai crescer junto com ela, desde que vocês compartilhem os mesmos valores. Então, eu sempre falo, contrate pessoas com os mesmos valores que o seu. E vá trabalhar em empresas com os mesmos valores que o seu também. O banco foi uma escola, realmente foi uma escola. Mas também foi uma escola do que não fazer para mim. Para mim também. Porque foi o lugar onde eu mais tive treinamento de vendas, mas foi o lugar onde eu mais soube olhar a minha técnica, o meu jeito de ser, a minha autenticidade e dizer, eu jamais vou ensinar alguém desse jeito aqui. Porque quando chegava o dia de bater meta, quando chegava o momento de ter bastante gente e tal,
O meu gerente, ele vinha pra nós, ele falava assim, ofereça, ofereça, ofereça. E se eu não ver você oferecendo, eu vou pegar minha cadeira, eu vou sentar aqui atrás de ti e vou ficar aqui te falando, ofereça, 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 até que você aprenda que tem que oferecer pra todo mundo. Aquilo me criou um bloqueio muito grande, porque eu achei que vender era ruim. Mas por que me criou aquele bloqueio? Porque eu não acreditava naquilo que eu vendia. Porque eu pensava assim, vender capitalização? Para quê? Ninguém vai ganhar dinheiro com esse negócio. Então eu não acreditava. Então tudo isso fez hoje eu olhar tudo aquilo que eu ensino e a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos é: você ama aquilo que você faz? Você faria isso pro resto da sua vida? Sim. Quando eu vou dar um treinamento de vendas, eu lembro de uns alunos meus, eu tenho muito orgulho deles. E eles têm uma fábrica de brownie. E a gente vai fazer um treinamento com... Tu conheceu ela, né? É uma delícia. Inclusive, tem os brownies dela aqui na Lulu's Coffee. Tem, eu vi. E aí eles tinham uma equipe grande Eles não são vendedores deles, são representantes, né? E aí eu fiz um treinamento com eles e tal, e tinha pessoas mais velhas, mas que, sabe, eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço, os 50 anos. E assim, gente, a vida traz pra ti aquele negócio da prática, de tu saber, nada ensina mais do que... Só que tu nunca pode parar de se Atualizar, né? Não adianta. E aí eu falando, eu perguntei assim pra eles, quem é que já comeu todos os sabores de brownie aqui? Poucas daquelas 11 pessoas me levantaram a mão. E daí eu falei, como é que vocês vão vender uma coisa que vocês nem amam? E aí tinha gente que vendia 600 unidades por mês. E a menina, que é dona, vendia 10 mil, sabe? Plim, me trouxesse mais uma ideia. Como é que você vai vender algo que você não acredita? Então, assim, eu até brinco com eles, que eles falam assim, nossa, Chay, parece que tu comprou briga com nós porque tu ficava brava quando alguém respondia. Claro que eu fico, porque eu me apaixono. Cada negócio que eu entro, eu me apaixono por aquele negócio. E aí, o que eu faço? Como é que eu consigo te ajudar? Eu me coloco no teu lugar. Então, eu assumo no meu coração que o que eu faria se eu fosse dona aqui? E aí eu assumo aquela postura. Então, se acontecer uma coisa, eu fico muito brava. Nossa, eu fico muito irritada. Eu vou pra casa, assim, parece que o negócio é meu e que eu tenho vontade de, sabe? Sente a dor do dono. Sim, eu sinto. Mas por quê? Porque eu me coloco naquele lugar, né? Assim como quando eu sento pra conversar com as pessoas, eu me coloco no lugar delas também. E aí eu sempre pergunto, o que você quer da sua vida? Então, o importante é assim, ó, você tem que amar aquilo que você vai vender. Porque se você não acreditar, você não vai conseguir. E eu falei pra eles, essa turma vai diminuir, mas fiquem tranquilos que vai dar certo. E aí esses dias eu conversei com eles e eles falaram, dos 11 agora acho que a gente tem 4. E as metas, nossa, dobramos. Falei, então, gente, é porque são pessoas mais apaixonadas. É menos, às vezes, né? É lógico. Bem isso, às vezes o mais é menos, né? Exatamente. Então, assim, não adianta você acordar de manhã, decidi que hoje eu vou ter um negócio. A partir de hoje eu vou abrir minha empresa. O que tu vai fazer? Um dia eu perguntei pra uma moça assim, ela queria abrir o negócio dela de confeitaria. Falei pra ela, tu sabe que por muito tempo tu vai lavar bastante louça, né? Eu detesto, Pia. É isso que eu tava te falando, que as pessoas acham que empreender é ficar sentadinha na cadeira mandando. Gente, não é isso. Eu falei, moça, então assim, não é mesmo. Eu não tenho como te dar mentoria, tá? Mas tu vai negar o aluno? Eu falei, sim, é que tu não entendeu ainda o que é. Eu não tenho como te aceitar como aluna, desculpa. Ela ficou brava comigo aquele dia. Mas, gente, não tem. Eu escolho os meus alunos, eu escolho as pessoas que eu trabalho. Porque eu quero pessoas apaixonadas por aquilo. A primeira pergunta que eu faço antes de escolher um aluno faço 2 perguntas. Faço uma reunião linda, maravilhosa, deixo você sonhar o quanto você quer. Lá no final eu te faço 2 perguntas. Para eu te aceitar como minha aluna, preciso te fazer 2 perguntas. A primeira delas, tu quer realmente fazer o teu negócio dar certo? Se a pessoa demorar segundos para me responder, eu já sei que... quero. Ok. E tu vai fazer tudo que eu falar para ti que é para fazer? Para ver se o negócio dá certo? Tu vais colocar em prática, tu não vai procrastinar. Tu vais realmente fazer o que precisa ser feito semana por semana para ver as coisas acontecerem? Sim. Então tá bom. Então seja bem-vinda. Se não, infelizmente não. Não existe... Né? Varinha mágica. Não existe. Não. Aconteceu. As pessoas acham que assim, processo, eu vou contratar uma mentoria, eu vou contratar um treinamento e as coisas vão mudar da noite pro dia. Vão mudar da noite pro dia se as pessoas mudarem.
É bem isso. Agora, se eu abrir a boca pra falar, eu fiz, e ninguém fazer nada, não adianta nada. É aquela história assim das pessoas de sucesso, elas não vivem na área do conforto, né? Elas Não. não vivem naquela área assim, estou aqui, né? Elas não, elas estão sempre correndo atrás e fazendo. E uma coisa eu me lembro assim, quando foi muito forte assim num processo meu, porque eu acho que eu já te contei isso, eu não queria montar a Lulus aqui em Itajaí. De jeito nenhum, tá? Eu não queria, porque assim, eu sei, só eu sei, e as pessoas hoje, tu sabe, as pessoas que trabalharam já com o salão de beleza, as pessoas que já trabalharam nessa área da beleza, como é desgastante emocionalmente essa área. Porque, infelizmente, essa questão toda de salão tem muito diz que me diz, tem muita fofoca, muita mentira, muitas coisas que não são verdadeiras, até produtos de mentira, entende? Então, quando eu entrei para esse mundo, no início, assim, eu me apavorei. Porque eu falei assim, meu Deus, como pode as pessoas dizerem que aqui dentro tem água, dizendo que a Lulus Coffee aqui dentro tem água, e na verdade aqui dentro tem uma água de 10 vezes mais inferior do que aquela que está dizendo na embalagem. E quando eu comecei a entrar para esse mundo, assim, eu me apavorei bastante. Mas uma coisa eu tive certeza do que eu queria trazer, sabe? Por isso que hoje eu me sinto tão segura de ter uma franquia, porque eu criei um modelo de negócio. E ele é muito forte. Porque se hoje tu for na Lulus lá de Rio Grande, tu vai ver as mesmas características da Lulus daqui. As pessoas são diferentes, mas o atendimento é personalizado, o ambiente é limpo, é aconchegante, não tem fofoca, não tem diz que me disse, não tem essa coisa de falar mal dos clientes. Não tem, é um lugar que tu te sente acolhida, que tu te sente importante, não pelo que tu tem na carteira, não pelo tênis que tu tá vestindo, não pela calça que tu tá vestindo, não pela tua bolsa. Não, aqui todas as mulheres, elas são amadas, elas são acolhidas e tu já foi atendida pelo nosso time e tu sabe que isso é desde a recepção até o último momento do atendimento aqui dentro. Nós realmente temos um atendimento personalizado, diferenciado, porque eu quis colocar em prática tudo aquilo que eu desejava receber num salão de beleza. E eu, quando, na minha época do banco, eu fui rato de salão. Eu vivia em salão toda semana. E eu sempre tinha alguma coisa para falar. E aí eu me lembro que uma amiga minha do banco, ela falou assim, Tade, vamos montar um salão, vamos ser sócia, porque tu tem a visão do negócio. Porque se eu cortasse o salão do fulano, cortasse o cabelo no salão do fulano, todo mundo ia. Se eu fosse fazer a unha naquele, todo mundo ia, as minhas amigas do banco, né? Então acabou assim que elas me diziam muito isso para montar, mas eu não me sentia segura, porque eu dizia, meu Deus, como é que é depender de pessoas? Lá na faculdade eu aprendi isso bem claro, que se, né? Sei lá, a cliente veio para cortar o cabelo, a profissional não chegou, me sento no chão e choro, porque eu não sei cortar um cabelo. E isso para mim foi muito desafiador e Deus foi construindo isso dentro de mim. E quando eu montei a Lulus, eu tinha certeza absoluta do que eu queria e do que eu não queria para o meu negócio. Isso era muito claro dentro de mim, sabe? E aí eu fui começar a batalhar para viver isso, só que eu vivi muito processo difícil, sabe? Muita coisa dolorosa. Assim, eu digo assim que eu sou doutora em pessoas. Porque eu tive pessoas de todas as formas que tu possa imaginar. Eu aprendi muito, Chay, muito. Sabe? Eu contratei, eu demiti, eu acertei, eu errei. Muitos processos, assim, nesses quase 6 anos, sabe? E uma coisa que eu aprendi nesses processos foi não contratar habilidade, contratar caráter. Caráter. Porque aí eu contrato aquela pessoa que ela não é famosa, ela não é super popstar, ela não tem uma agenda cheia de clientes, ela não é aquela pessoa assim que ela vai chegar no salão e trazer um monte de cliente, mas ela tem os meus valores. Ela tem os meus princípios, ela está aqui não somente para ganhar financeiramente. O financeiro vai ser a consequência, porque esse é o nosso lema, entende? O financeiro vai ser a consequência, não vai ser o principal. O principal é eu fazer com que tu te ame. Quando a mulher ela vem num salão de beleza, ela vem para elevar a autoestima dela. Então é o teu momento, sabe? É o momento assim, de tu relaxar, é o momento de tu ficar assim, ó, tranquilo, é o momento de tu ser bem tratada, de tu ser amada, de, sabe, da gente te olhar para dentro dos teus olhos. E eu não estou aqui para te vender. Eu estou aqui para fazer com que tu te ame mais, tu te sinta mais bonita, que tu te sinta melhor. E quando a gente descobre isso, meu Deus, muda, sabe? E é isso que eu implanto muito na minha equipe hoje, é isso que eu falo muito para elas. Então eu não queria de forma nenhuma montar aqui em Itajaí, porque pensa, tudo isso de novo. Eu já passei por todo esse processo de ensinar, de falar, de dizer não é assim, não é assim, é assim, é assim. Então eu já passei por tanta coisa. E começar tudo de novo, Deus. Ah, não, Deus. Não, Deus, não quero. E aí Deus falou para mim que sim, que era o que ele queria para mim, sim. Então nós montamos a Lulus, agora no dia 1º faz... Eu não sei se vai ao ar antes ou depois, mas né, 1º de julho faz 1 ano. E
E assim, ó, e o que eu tenho aprendido com a luz daqui, que é algo muito forte que Deus tem colocado no meu coração, é que a minha motivação, ela não vem mais desse lugar, de onde eu estive, de onde eu já passei por todos os processos. A minha motivação, ela está no próximo nível. Sim. Porque eu me lembro que teve um dia que eu saí daqui, assim, eu fui para casa e eu disse assim, Deus, o que o Senhor tá fazendo comigo, sabe? Porque assim, Deus, eu não tenho mais, sabe aquele prazer, aquele sangue nos olhos, aquela coisa de estar ali na recepção, aquela coisa que eu vivia, que eu amava, aquela coisa assim de estar. Não que eu não ame mais, eu amo, mas tu entende o que eu tô dizendo? Aquela motivação, assim, aquela coisa assim. Eu falei, Deus, eu não tenho mais motivação, assim, de fazer isso. O que o Senhor tá querendo fazer comigo, Deus? Me ajuda, eu preciso dessa motivação, eu sou intensa, eu quero ser intensa na Luluz. Eu quero chegar lá, oi, bom dia, daquele meu jeito. E aí eu chorei muito, assim, no meu quarto. O Leandro foi pro jiu-jitsu, eu chorei muito no meu quarto. A Mabi tava fazendo as tarefas dela. E aí o Leandro chegou, assim, todo suado, assim, daquele jeito que ele chega do treino. E falou assim, amor, eu não sei o que Deus tá falando contigo aí, mas eu sei de uma coisa. Deus mandou eu te dizer que a tua motivação tá no próximo nível. Chay, eu chorei tanto. O que é o próximo nível? É isso aqui. É esse podcast dentro da Luluz. É as oficinas aqui dentro. É os atendimentos que eu faço para as mulheres aqui dentro. Esse é o próximo nível. Eu já falei pra ti de um filme chamado Fome de Poder, né? Acho que já comentasse. Já. Esse filme, eu acho ele engraçado porque todo mundo que assiste ele, as pessoas só focam numa coisa. Ah, o dono do McDonald's não é a pessoa que teve a ideia do McDonald's. Ele roubou os donos. Todo mundo foca nisso, porque esse é o ponto-chave. Se você olhar com um olhar superficial, você só vai pensar assim: a ideia foi roubada de outro empreendedor. É o que você vai pensar. Mas tem um ponto que eu acho magnífico nessa história, que é o seguinte: eles já tinham tentado fazer franquia do McDonald's e tinha falhado. Porque eles, tem que ser assim, assim e assim. Aí eles foram lá, fizeram uma franquia, uma loja, um modelo linda, era maravilhosa. E quando chegaram lá, as pessoas estavam fazendo o que elas queriam, do jeito que elas queriam. E aí, naquele momento, ele para e ele entende o seguinte: para dar certo, eu preciso trazer pessoas que têm os valores dessa forma que eu tô pensando. Então, ele começou a pegar casais que queriam muito o seu próprio negócio, que iam se empenhar. Ele viu que não era qualquer pessoa que podia ser dona de uma franquia, que tinha aquele perfil específico para aquilo, sabe? E aquelas pessoas honraram a oportunidade que elas tiveram de ter o próprio negócio. E aí, assim que começou as franquias. E é muito legal esse filme porque ele conta, eu sempre falo, para qualquer empreendedor que quer uma inspiração, vá buscar em histórias que já aconteceram. Então, esse filme é muito legal por causa disso. Só que não se permita olhar só com um olhar superficial. Se pergunta outras coisas, sabe? Então, você vê lá casais, que ele começou a entrevistar casais simples, pessoas mais simples, que às vezes tinham que pagar parcelado a franquia, que não tinham para chegar um investidor, assim, chegar com aquele dinheiro. Mas que tinham esse... É ao vivo, gente. Mas que tinham porém, que tinham essa vírgula, sabe? A gente quer muito fazer dar certo. Eles tinham esse toque. E aí tem um negócio engraçado que é assim, quando tu começou os teus currículos para enviar por aí, eu também, né? Não tinha aquele negócio, uma folha só, jamais. Era horrível um currículo de uma folha. Um currículo de uma folha significava que você era uma pessoa imprestável. Que você não tinha conhecimento nenhum, que você não sabia de nada. Então, quando chegava na hora de fazer currículo, você simplesmente se desesperava porque você não tinha nada para colocar. E aí você começava a jogar lá. Curso de Word, curso de Excel, curso de não sei o quê, porque precisava encher linguiça naquele currículo. E aí você nunca parou para se perguntar assim, como é que eu vou ter coisas para colocar aqui se eu tô começando agora, né? Mas com o tempo, as coisas foram evoluindo. Aí começou a sair, o Google começou a virar notícia, que o prédio que as pessoas trabalhavam era diferente, que as coisas estavam evoluindo, que as coisas não sei o que e tal. Aí, o que aconteceu? Em 2022, pouco tempo atrás, as pessoas começaram a entender o seguinte: existem dois negócios que se chamam hard skills e soft skills. Hard skills são as tuas competências técnicas. Se tu precisa contratar alguém para limpar o chão, você vai lá e ensina a pessoa. Se você precisa contratar alguém para recepção, você vai lá e ensina a pessoa. Se você quiser ser cabeleireira, você vai lá e aprende a ser.
Você vai lá, faz um curso e vai aprender. Se você, né, tirando fora coisas que realmente precisam de uma certificação, médico, advogado e Sim. tal, mas qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você vai lá e aprender. Lembra? Do it yourself. Você vai lá e consegue aprender para fazer. Agora, eu preciso de uma pessoa que seja carismática, que seja organizada, que seja. Aí você pega uma pessoa que tem 30 anos de experiência naquela área, só que uma pessoa fechada. Você nunca vai conseguir fazer essa pessoa dar um sorriso na frente dos outros e ser diferente. Porque o perfil dela é assim. Esse é o soft skills. É as suas competências emocionais. Então, quem é você emocionalmente, em primeiro? Você é uma pessoa que gosta de lidar com outras pessoas? Você é uma pessoa comunicativa? Você é organizada? Porque a pessoa que é desorganizada em casa, ela é desorganizada no negócio dela. Ela é desorganizada na função dela. Ela é assim. Eu sou essa pessoa. Uma pessoa que é atrasada para qualquer coisa na vida pessoal, ela vai ser atrasada na vida profissional também. Então, quando a gente contrata hoje, a gente contrata pelo soft skills, pelas competências emocionais. Porque o técnico, o que mais tem hoje em dia, e principalmente com a internet, é a facilidade. Você aprende online, você aprende presencial, você vai fazendo curso, vai Só se não aprende quem não desenvolvendo. quer hoje, né? Só não aprende quem não quer. Só não cresce, não evolui quem não quer. Porque hoje em Exatamente. dia, É. E aí o hard de skills graça, se inclusive. tornou um negócio assim, ó. Vamos supor assim, se você tiver, ok. Se você não tiver, desenvolveremos. É isso. Porque o que tá importante mesmo é os soft skills. E quando você começa a olhar dessa forma, você vê que muita coisa muda. Você vê que, nossa, mas eu só vou fazer uma parceria, mas olha por esse lado. Quais são as competências emocionais que essa pessoa tem? Qual é a postura dela? É a mesma que a sua? É os mesmos valores? Vai bater? Ok, o resto vocês vão desenvolvendo. Mas esse é o principal, É verdade. né? E hoje em dia é fantástico, não vale mais a pena. Não interessa se você tem um currículo gigante. Tem pessoas que têm currículos enormes e simplesmente não são nada na vida, porque elas não têm a competência emocional delas desenvolvida. Aí não adianta você ir lá estudar em Harvard para dar aula no primário numa cidade pequena. Não tem nada a ver dar aula numa cidade pequena nem no primário, né? Mas tem a ver que você não precisa fazer essa coisa desse tamanho todo para estar fazendo aquilo dali. Então, assim, se você estuda tanto, se você se desenvolve tanto, se você busca tanto, então começa a colocar isso dentro de você. Eu mereço, eu tô correndo atrás. É todo dia 1% a mais. Eu sou muito boa naquilo que eu faço, eu mereço isso. O que mais eu vou desenvolver? Qual é o meu perfil? Onde eu me encaixo? Aí sim que as coisas funcionam. Exatamente. Ô, Chay, antes da gente encerrar, tá muito gostoso o nosso papo, mas para não ficar muito longo, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso treinamento de sábado, que eu participei, inclusive, tive o privilégio de participar. Eu queria comentar uma coisa assim contigo que eu não comentei ainda. Primeiro eu vou deixar tu falar quanto tempo tu adiou esse evento, né? E como as coisas, quando a gente está alinhada com Deus, assim, quando a gente está dentro do nosso propósito, que até o que dá errado, ele é ao nosso favor. Até as coisas que foram assim, deu errado. Mas se deu errado é porque Deus queria que desse errado. E aí Exatamente. era a terceira data, né? Vou deixar tu contar um pouquinho Na para verdade, incentivar essas mulheres que às vezes, não deu certo na primeira, não deu certo na segunda. não, assim, ó, sempre vai. Eu vou continuar errando. Eu vou continuar acontecendo coisas que não vão dar certo. E isso só vai trazer benefício, porque eu preciso saber olhar o lado bom das coisas. Eu sempre tento olhar o lado bom das coisas. O que aquilo me ensinou? Eu acho que esse é o diferente. Às vezes as pessoas olham assim, mas a Chayane... Não, gente, é que assim, ó, quando acontece um problema, a única coisa que eu penso é, o que eu vou tirar de bom disso, Exato. sabe? Às vezes você perde a noite de sono inteira pra resolver um problema. E aí eu até brinco que eu tive que tratar isso com o meu marido. Ele foi meu primeiro... Eu fui o meu primeiro aluno de coaching, de tudo, foi o meu marido. Eu sempre brinco com ele por isso. Então, às vezes a gente tinha um problema, alguma coisa pra resolver, ele não dormia a noite inteira. E aí eu dizia pra ele assim, dá pra resolver agora? Tipo assim, das 8 da noite às 8 da manhã, tu consegue resolver esse problema? Não, não consigo. Então não adianta tu perder tua noite de sono, porque amanhã tu vai estar pior ainda e isso não vai acontecer. E aí, desse negócio do P3, né, que é um nome que veio assim pra mim, eu acho que diz tudo, postura, prosperidade e propósito. Eu sonhava muitas vezes em subir num palco. Sonhava que eu subia num palco e falava para muitas mulheres. Sonhava que subia no palco, era o mesmo palco, o mesmo lugar, as mesmas pessoas, a mesma roupa, tudo igual. Só que eu nunca falei nada disso. Sei lá, era um sonho.
E aí um dia o meu marido falou, eu sonhei contigo essa noite. E ele me contou o sonho. E ele me contou o meu sonho. Uau. E aí, sabe, aquele negócio deu uma será que é isso? Só que é claro, né, como bom humano, né, frágil, a gente muitas vezes não acredita nos sinais que a gente tem. E eu nunca fui de seguir concorrência. Seguir concorrência, ficar olhando o que eles estão fazendo, não. Eu fico preocupada no meu, sabe? Então, eu nunca fui de olhar muito essas coisas. Somos duas. Mas, de repente, começou a aparecer pra mim um monte de gente fazendo evento, um monte de gente fazendo treinamento. E aí, um dia eu olhei umas pessoas fazendo um treinamento lá, fazendo evento, sei lá. E a pessoa uma falou uma besteira, a outra, sabe, não falou o que deveria ter falado, ou não sabia como se portar e como falar. E aí eu lembro que eu olhei aquilo e falei, gente, mas eu me preparo tanto, eu estudo tanto, eu busco tanto, e nossa, eu sou tão boa, né? E eu não tenho o meu evento ainda, não tenho esse treinamento, e essa pessoa, tipo, tão despreparada já tá fazendo isso. E aí o meu marido, que é uma pessoa super, eu sempre brinco, ele é tão zen, que até o sobrenome dele é zen, né? Ele olhou pra mim, foi a primeira vez que ele falou uma coisa muito séria, ele falou assim pra mim, mas pelo menos eles estão fazendo, né? E aquilo foi um chacoalhão pra mim, assim, porque se Deus usou ele pra falar aquilo, é porque ele sabia que ele poderia ter usado a minha mãe, poderia ter usado meu irmão, qualquer pessoa. Mas essas pessoas já me falaram verdades pelo meu caminho. E o meu marido sempre foi o lado amoroso. Sempre foi o lado de Passar a mão apoio, na de cabeça. compromisso. Não de passar a mão na cabeça, mas de estar ali no meu lado, sabe? De assim, ó, a gente tá junto, a gente vai. E aí, quando ele falou aquilo foi um baque, assim, pra mim. E aí eu falei, tá, já entendi. Então tá bom, então vamos lá. E aí eu escolhi a primeira data. E aí, na primeira data, aconteceram algumas coisas e eu tive que remarcar. Falei, tá, vamos remarcar. E aí, na data que era para ser o meu evento, tinha um outro evento de mulheres empreendedoras. E eu tava lá só para ajudar, mais nada. E de repente eu tava com o microfone na mão naquele evento e tava lá falando. E Deus me trouxe que tinha que falar de concorrência. Aí eu falei de concorrência, tudo. E foi muito lindo porque depois a nossa pastora mandou um áudio para minha líder, que é a B, né? E falou assim, B, quem era aquela menina de sábado? É Chay o nome dela, eu acho. Nossa, que palavra incrível, a gente tem que usar ela mais. E aquilo foi um negócio que tocou no meu coração, assim, era por isso que não era para eu estar no meu evento. Na segunda data, eu tinha uma outra pessoa para fazer esse evento comigo. E essa pessoa adoeceu. E na semana do evento a gente teve que cancelar. Nossa, fiquei arrasada. E naquele momento eu comecei a chorar e perguntei assim, Deus, será que é o meu ego? Será que eu não tô entendendo que eu tô querendo isso e não vai dar certo por isso? E daí a gente tinha o brunch. Eu não queria ir de jeito nenhum. Era uma semana antes, assim. Antes dela desistir, antes da gente marcar a data e tal. E tu tava orando. E aí, assim, se eu ver aquela menina, eu sei quem é ela, mas eu não sei o nome dela. Eu nem sei quem é ela. No meio da oração, ela chegou no meu lado, me abraçou do nada, assim, eu tava sem entender o que tava acontecendo. Ela falou assim pra mim, bem sério. Deus mandou te avisar que não tem marcha ré pra ti, tá? Não tem ré pra ti. É pra tu continuar? Não é pra tu desistir. Não tem marcha ré. E eu fiquei, tipo... olhando pra ela assim, meu Deus, que é isso? Aí daqui a pouco tava todo mundo se abraçando, aí tu me chamou pra falar um negócio, eu já nem me apresentei, porque eu nem lembrava mais o que era pra eu falar, foi, olha... E, enfim, na terça-feira ela veio dizer, na segunda ela veio dizer pra mim que tava doente, na terça-feira ela veio dizer pra mim que não queria mais o evento, que queria cancelar e tal. E de novo eu senti paz. E aí eu falei, tem coisa aí? Porque pra eu sentir paz? E aí tá, tudo bem. E aí passou, no dia que era pra ser a segunda data do evento, então meu irmão, tava conversando com meu irmão. E eu contei tudo pra ele chorando, que eu tava angustiada, porque, nossa, eu queria tanto e não tava dando certo, e não tava. E aí ele olhou pra mim bem sério e falou: Tu não entendeu ainda que é pra tu fazer isso aí sozinha? Que não tem ninguém do teu lado. É teu isso aí. Deus vai te levar em lugares que outra pessoa não vai poder ir junto contigo. Tu tens que fazer isso sozinha. E aí é engraçado que depois eu perguntei pra ele, ele nem lembrava mais que ele tinha falado isso pra mim. Mas eu falei, amém. Aí conseguimos uma terceira data. E na terceira data aconteceram outros imprevistos também. Eu falei, não, pra mim não tem marcha ré, eu vou.
E aí, pessoas que já tinham se inscrito, que não iam conseguir por causa da data, outras pessoas iam estar viajando, outras pessoas... Falei, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu vou porque Deus me falou, porque não pode, ele me disse que não é pra eu dar marcha ré, eu não vou dar marcha ré. Não tem, agora não tem, porque ele não veio me falar nada. Eu preciso seguir em frente, eu vou confiar. E em nenhum momento eu senti ansiedade, senti nervosa, sabe, assim. Então foi do jeito que era pra ser. E depois a gente até brincou. Eu esqueci de bater foto com a minha equipe. Eu esqueci de agradecer o meu marido no final, que eu queria agradecer. Ai, no amiga, é final, normal vou essa chamar o meu coisa. marido, vou chamar o meu irmão e minha cunhada, vou agradecer eles, porque É eles me apoiaram. normal. Não lembrei de nada disso. Mas assim, foi natural, do jeito que tinha que ser. Foi lindo. E inclusive... Foi uma coisa assim, não dá pra contar aqui porque é um testemunho muito longo, né? Mas depois da segunda data cancelada, eu fui viajar para São Paulo para fazer um outro treinamento. E nesse treinamento, eu acho que foi até hoje o momento de mais contato com Deus que eu tive. Porque ele não veio trazer algo para mim. Ele veio trazer algo que, ó, você precisa falar isso desse jeito, essa frase assim, vai se contar assim, vai se fazer tal coisa, vai se fazer, né? E aí que surgiu algo que eu não posso contar o que é, porque só quem participa do P3 que vai saber. Mas é uma dinâmica que acontece no final que aquilo não foi de mim, não foi ideia minha, foi Deus que me trouxe aquilo. E pra dizer assim, eu precisei cancelar, porque eu precisei que você estivesse aqui sozinha, porque eu tava sozinha lá em São Paulo. Eram 3 da manhã, eu tava sentada lá escrevendo. Mas eu precisei trazer você aqui para que você vivesse isso sozinha, para que você estivesse aqui sozinha e para que eu pudesse te dar essa palavra. E aí eu falei, a partir de hoje... Todas as vezes que o microfone estiver na minha mão, eu nunca mais vou falar sem terminar ou começar ou no meio ou contar para dizer que eu só tô aqui porque Deus colocou esse microfone na minha mão. Então, a partir daquele dia, assim, foi uma coisa que eu tive clara para mim. Esse é o meu propósito de vida. E todas as vezes que eu tiver um microfone na mão, eu vou dizer, pode acreditar, porque eu era a pessoa que... Olha, às vezes eu acho que eu duvidei se realmente Deus existia ou não. Às vezes eu, sabe, assim, tinha algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas coisas. E quando eu entendi de fato o que era, eu não tenho. Hoje eu jamais vou sentar ou vou pegar um microfone na minha mão sem abrir a minha boca para dizer. Só acredita. Porque o Deus que você tem, o Deus que a gente tem, ele é um Deus que ele vai fazer coisas na tua vida que você jamais imaginou. Eu jamais vou abrir a minha boca para falar sem exaltar o nome dele, porque foi ele que me deu esse presente. E é esse presente que me faz feliz todos os dias. Coisa linda. Sabes que eu não vou falar da dinâmica para deixar a mulherada aí para irem no próximo. Mas assim, ó, uma coisa muito forte aconteceu comigo, porque assim, esse sábado eu precisava mesmo daquele momento, sabe? Eu tava precisando assim me recarregar. E uma coisa muito forte que aconteceu no final, assim, parte dessa dinâmica, né, foi que Deus me trouxe uma visão que eu estava caminhando no barro, e esse barro, ele não era um barro comum, ele era um barro de vaso. Sabe aquele barro de vaso que ele é meio laranja, meio Sim. vermelho? E eu caminhava e Deus me dizia assim, tu és o barro, eu sou o oleiro. Chay, bom, tu viu quanto eu chorei ali, sabe? Tipo assim, Deus me dizendo assim Eu nem que... vi nada, na verdade. Amiga, desse tamanho. Eu nem vi nada. Aquela coisa assim, ó, sabe? Que não... Deus querendo me dizer assim, sou eu que faço. Não és tu quem faz, entende? Sou eu quem faço. Sou eu que faço tu caminhar, sou eu que te dou os direcionamentos, sou eu que entreguei isso nas tuas mãos. Fui eu que te presenteei com esse negócio. Entende? Esse negócio não é teu. Esse negócio é meu. Eu sou o olheiro. Chay, foi muito forte pra mim, sabe? E isso foi Deus testificou no meu coração uma outra visão que ele já tinha me dado há um tempo atrás. E aí, depois, assim, eu consegui enxergar aquela mesma visão com propostas totalmente diferentes, entende? Então, assim, foi muito forte, sabe? Então, assim, eu quero te dizer que eu aprendi com o meu cônjuge, que algo que ele me ensinou, assim, nessa semana, que a unção que a gente carrega não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive. E essa unção que tu carrega é muito linda, sabe? E eu quero te agradecer por derramar ela sobre a minha vida, sobre a minha empresa, sobre as minhas colaboradoras aqui, sabe? Sobre as meninas,
porque tu tens realmente algo muito especial, muito precioso de Deus. E eu quero sim ir em outros eventos teus gigantescos, enormes, com muitas mulheres, que tu possa abençoar de fato. Muitas, muitas mulheres, porque eu tenho certeza que onde está o teu coração, ali está a presença e o propósito de Deus. Então, que Deus te exalte mesmo, sabe? Não para engrandecimento humano, porque eu sei que a gente foge dessa questão do ego, mas para que o nome dele seja glorificado através da tua vida, porque realmente tu és uma mulher especial. Amém. Especial muito mesmo. E tu sabes que eu não preciso nem falar que eu penso a mesma coisa de ti, né? Eu acho que Deus sempre une propósitos. Com certeza. Ele sempre bota, por muitas vezes, essa é a parte mais difícil de eu falar, eu acho. Por muitas vezes eu me senti sozinha. E é por isso que às vezes Deus me usa sozinha para trazer as coisas para mim. Porque Ele sabe que no meu momento sozinha é o momento que eu mais sinto força. Porque eu aprendi a ser forte sozinha. A minha mãe sempre disse para mim, não dependa de ninguém. Você é uma mulher forte. E eu trouxe essa força para mim. Então, Ele usa sempre os momentos que eu vou sozinha para algum lugar para me trazer algo, porque Ele sabe que ali eu tô totalmente aberta para Ele vir e derramar e eu vou ouvir, sabe? Mas por muitas vezes eu me senti sozinha porque as pessoas que estavam ao meu redor, elas não entendiam esse meu propósito. Então, muitas vezes eu ouvi que, porque eu queria me achar, porque eu era isso, porque eu era aquilo, ou eu vi as pessoas dizendo, que legal, boa sorte, mas nunca compraram de mim, nunca me apoiaram, sabe? Então, eu vi muitas amizades da boca pra fora, e isso, eu não consigo ser assim, então isso é uma coisa que pra mim foi muito difícil ver as pessoas virando as costas pra mim, às vezes, e não me apoiando assim. E no sábado de manhã, eu recebi algumas mensagens de pessoas especiais, que eram pessoas que gostariam de estar ali comigo e que não puderam. E aí foi um momento que eu vi assim, poxa, a gente consegue ver pelo meio do caminho quem são as pessoas que realmente valorizam a gente. E por muitas vezes eu quis me isolar, beleza. Ninguém quer ver o meu crescimento, então eu vou ficar sozinha, eu vou fazer por conta própria. Mas não é assim. Pessoas precisam de pessoas. Né? Então, se tem alguém que está ouvindo isso daqui hoje e que está se sentindo sozinha, porque as pessoas que estão ao redor dela, às vezes, não são pessoas que estão apoiando, não são pessoas que estão engrandecendo, ou são pessoas que são amigas lá fora, mas não são tuas clientes, Deus vai trazer as pessoas certas para a tua vida, né? E a única coisa que eu tenho para dizer para elas é acredite. Acredite, porque Deus traz as pessoas certas para você, só que você tem que abrir os olhos. Então não se fecha, deixa as pessoas virem que Ele vai trazer as pessoas certas. E você foi uma dessas pessoas certas na minha vida. Gratidão pela tua vida, por Deus ter te colocado na minha vida. Assim como você disse que eu te ensinei muito, você também me ensina muito também. E que a gente possa crescer juntas, né? Porque o nosso propósito unido, você na sua área e eu na minha, vai com certeza fazer mulheres indestrutíveis. E isso é impagável. Não tem... Vão ser todas rainhas maravilhosas. As suas coroas! Só vai entender. Só entender quem vai, né? E aí, quem quiser ir, né, Tadi? Fica de olho no meu site, no meu Instagram, porque a gente já tá com outras cidades aí na fila. Que bênção. E, eu acho que talvez a hora que sair o nosso episódio já tem outra data, já tá tudo certo. Com certeza. E só vamos. A gente coloca o pezinho e Deus coloca o chão. Esse é o importante. Isso aí, que tu avança cada vez mais e eu vou estar aqui, ó, do teu lado para te aplaudir em pé, inclusive. Maravilhoso. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo teu tempo de estar aqui. Muito obrigada por esse teu coração lindo. Muito obrigada por tudo que tu tem semeado na minha vida. Muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe e te recompense inúmeras vezes mais. Amém, nossa. Amém. Então, mulherada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero dizer, eu tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo maravilhoso. E eu te espero na próxima semana no nosso novo episódio. Um beijo. Que Deus te abençoe.